Então, não sei se temos alguém que está chegando hoje, sempre temos alguém, mas enfim, nosso grupo de estudo esse semestre eu resolvi dividir em três discussões, né? A primeira discussão envolvendo crimes de ódio e liberdade de expressão, que vai nos acompanhar por 5 encontros, 3 encontros que eu me predispus a fazer uma exposição em linhas gerais, porque eu tenho pesquisado isso há bastante tempo, dividindo uma cadeira também aí com o historiador Leandro Carnal, que eu comentei com vocês. Depois nós teremos uma discussão envolvendo liberdade, problemas ligados à liberdade no âmbito das tecnologias, principalmente Big Data, e também aí a questão da proteção de dados. 2 painelistas, professores e especialistas vão estar conosco aqui daqui a alguns encontros, e no final a gente discutiu, dividiu e repensou, e nos encontros finais vamos tentar discutir sobre neoliberalismo em textos que a gente não definiu ainda. Certo? Então, rapidamente, só o que nós vimos na semana passada, tentei trazer para vocês dentro dessa pergunta. Na democracia há limites para a liberdade de expressão. Nós falamos um pouquinho sobre o conceito original da ideia de democracia, que envolvia a desigualdade. Muitos séculos passou a não se falar em democracia, voltou a se falar na modernidade, a partir do século XVIII e fundamentalmente do século XIX, nas revoluções burguesas, a partir de correntes teóricas como o iluminismo e o liberalismo. E dentro do liberalismo, esse autor eu trouxe para vocês como um autor seminal, né? John Stuart Mill, nesse livro aí sobre a liberdade, argumentando que nós devemos deixar o outro se expressar exatamente porque todo ser humano é falível, né? Também toda a questão envolvendo que o outro pode ter uma parcela de verdade, também para evitar que nossos posicionamentos sejam dogmas. Inclusive, mesmo que quando nós estamos muito convictos daquilo que nós temos, daquilo do nosso pensamento, tentar convencer o outro daquilo que nós pensamos, deixando o outro falar, deixando o outro se expressar, tem até mesmo a ver com uma melhoria na própria argumentação. Tá? Nós vimos que dentro das revoluções pela liberdade, isso foi consagrado tanto lá na França, nos Estados Unidos e atualmente, mais contemporaneamente, no século XX, na Declaração Universal de Direitos Humanos. E aí, é claro que o alvoroço em relação à liberdade de expressão se deveu muito a questões ligadas tanto aos regimes absolutistas como aos regimes totalitários do século XX, nazismo, fascismo e stalinismo. E a partir dos anos 70, fundamentalmente, 80, a liberdade de expressão entra em tensão. Um dos elementos que envolvem a tensão da liberdade de expressão, desse livro, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, nós falamos semana passada, é o paradoxo da tolerância. A partir do momento em que eu aceito, recebo, dou abertura à recepção de ideias, tenho tolerância com ideias intolerantes, eu acabaria até mesmo destruindo a própria tolerância, a ideia dessa dimensão, que aqui o Karl Popper vai comparar, inclusive, a um discurso intolerante como incitação ao homicídio, rapto ou reativação da escravidão. E nós paramos aqui na semana passada e eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, porque aqui é um elemento bem delicado, me parece, né? Os movimentos, ou o movimento, que se envolve em vários movimentos, identificados como No Platform. Nós falamos sobre isso semana passada. O movimento No Platform nasceu no Reino Unido, ganhou mais força nos Estados Unidos, a partir dos anos 80, fundamentalmente, naquele sentido mais ligado às dimensões acadêmicas, né? São universidades centros universitários, diretórios universitários que se movimentaram para impedir que se desse voz, ou seja, não dar plataforma, não dar palanque, como nós costumamos mais dizer aqui no Brasil, né, a um discurso que tenha, de forma velada ou não velada, elementos violentos, ou elementos considerados, por exemplo, fascistas, né, como essa foto que eu coloquei para vocês. E aí nós falamos um pouco sobre isso semana passada, eu queria debater com vocês. O que vocês acham disso? Dos chamados movimentos No Platform.
que vocês têm a impressão de que no sentido universitário, por exemplo, ou até mesmo se nós podemos elastecer isso para discussões envolvendo em programas de televisão, envolvendo programas de rádio, envolvendo um horizonte de exposição pública de opiniões, onde nós vemos movimentações, no caso aqui mais específico, estudantis, mas apenas não só estudantis, muitas vezes, que tentam minar, tentam conturbar a possibilidade de um determinado indivíduo expor as suas ideias, sob a alegação de que as ideias teriam um espaço, um palanque para a sustentação de discursos violentos, discursos de ódio. O que vocês acham à primeira vista, assim, dessa ideia? Favoráveis? Um pouco mais temerários? E para vocês aqui, num grupo de direitos humanos, com um perfil geralmente que tem os alunos que fazem o grupo, me parece que essa ideia, à primeira vista, ela soe razoável, né? Onde já se viu dar espaço para um indivíduo que tem um histórico de discursos machistas, racistas, homofóbicos, etc., poder se posicionar nesse sentido. E eu queria ouvir vocês. O que vocês acham? Qual a impressão de vocês à primeira vista? Professor, eu não sei se é uma extensão desse movimento, mas acho que foi ano passado, começou um movimento, acho que foi nas faculdades americanas, que era parecido com isso, né? Que era não dar espaço, realmente tirar as pessoas inibir discursos que aparecessem sobre pautas que eram consideradas controversas, e até comediantes, tal, que eles têm essa cultura de trazer pessoas, né? Não sei se é o mesmo movimento. Sim, pode se entender como sim. Tá dizendo aqui que a minha internet está instável. Tomara que... Vocês estão conseguindo me ouvir? Ai. Sim. Mais ou menos. Tô travando um pouco. Droga isso. Que saco. Primeira vez que acontece isso. Tava dando certo até então. Mas vamos indo. Qualquer coisa, se ficar ruim, vocês me falem aí que eu tento ver de outra forma. Eu vou desligar a câmera, que me disseram também na aula lá que isso melhora um pouco. A minha câmera. Tá, enfim, tem a ver sim, tem a ver com esse contexto, né? No contexto humorístico, isso é bem trazido à tona, muitas vezes. Né? O limite do humor e tudo mais. Eu tendo a ver essa questão, emitindo um pouco a minha opinião agora, que... Professor, piorou. Não tô conseguindo entender o que eu falo. Eu vou então pegar o computador aqui e vou ali para a sala que a conexão é melhor. Mas aí eu tenho que ficar com o computador no colo. Tá, agora eu acho que está melhor, né? Agora acho que não teremos mais problemas. Mas, enfim, voltando. Deixa eu ver aqui o que foi comentado. A ideia é que a gente tem que problematizar aqui porque quando existem movimentos onde de êxito, onde a palestra de alguém, a fala de alguém consegue ser inviabilizada por esses movimentos considerados no platform, o que acontece via de regra é a utilização dessas pessoas, uma contra-argumentação por parte de pessoas que defendem o palestrante ou quem faria a fala, ou até mesmo a pessoa que faria a fala, acusando, dizendo que é uma contradição performativa, né? Que se fala em não dar espaço a um discurso considerado intolerante a partir de um movimento intolerante.
É um movimento que, por si só, tolhe a liberdade de expressão sob a alegação de que aquela expressão estaria carregada de elementos preconceituosos. Eu tendo a ver isso como um problema. Eu entendo que, na minha opinião agora, né? Entendo que quando existem elementos que acabam conseguindo neutralizar a possibilidade de fala de alguma pessoa que tem um discurso potencialmente violento, como algo, primeiro, bastante delicado, porque nós podemos até ter exemplos desse movimento No Platform que foram utilizados nos Estados Unidos em circunstâncias de palestrantes que eram notoriamente identificados, por exemplo, com a Ku Klux Klan, com elementos que são visivelmente, assim, declaradamente preconceituosos. Mas, em muitas circunstâncias, esses movimentos acabam também se dirigindo a questões que são consideradas um pouco mais tensas, né? Elementos um pouco mais delicados, onde até mesmo alguma questão envolvendo algum tipo de histórico penal, a pessoa cometeu um crime no passado e aí ela foi identificada como uma pessoa não bem-vinda para determinado discurso, ou até mesmo assim, sem se saber exatamente de antemão o que seria dito, essa pessoa ser tolhida o discurso dela. E parece que é problemático de se identificar caso a caso, e também é um momento onde acaba se dando um espaço para essa contranarrativa que envolve esse argumento dizendo que, na verdade, quem está tolhendo o direito à expressão é que está fazendo valer um caldo de violência, de truculência, de preconceito, de intolerância. Além Professor, de... Oi, posso ter uma coisa? claro. É que, às vezes, eles já conhecem o discurso da pessoa que vai falar, por livros que ela escreveu, artigos, aí já sabem mais ou menos quais as ideias dela, né? Por isso que eles Sim, reagem. É meio sim. antidemocrático até, mas se É as isso, né? pessoas não estão preparadas para ouvir, não têm senso crítico, às vezes nem todos os cursos preparam para ouvir isso, dependendo de quem ouvir, pode levar ao pé da letra e chegar ao radicalismo, né? E ficar incomodando, ficar criando conflito. Eu acho que pode ser até perigoso, que usa para violência, né? Essas ideias. Por isso que eu acho que eles reagiam desse jeito mais Assim, truculento, mais radical. a fundamentação do movimento No Platform tem validade. A questão que me parece que a gente tem que analisar é sobre a alegação nesse sentido. Eu estou dando palanque, estou dando espaço para um discurso de ódio que pode cooptar pessoas e pode ter implicações práticas, né? E aí, então, a ideia de antemão, vamos tirar o espaço da pessoa. Nos casos concretos que a gente tem visto, que eu tenho visto, pelo menos, assim, envolvendo o Brasil, por exemplo, eu vi uma circunstância lá numa universidade em Toulouse, nos Estados Unidos, onde o ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro ia dar uma palestra e teve todo um movimento estudantil encampado por brasileiros e também por estrangeiros e estadunidenses lá envolvidos nessa discussão sobre democracia, que fizeram um movimento que acabou sendo desconvidado do Sérgio Moro. Eu acho, nesse caso específico do Sérgio Moro, um elemento prejudicial ao discurso. Porque eu acho que também nesses elementos, nessas circunstâncias, um espaço onde essa pessoa possa vir a ser desmascarada quando ela tem determinados discursos, com determinados pressupostos que são contrários ao que nós entendemos por democracia e direitos humanos, é um espaço importante de exposição dessa pessoa, tá? Então, um outro exemplo também que se tem aqui de movimentos que tentam tolher o convite relacionado ao considerado o intelectual guru do governo federal atual, que é o Olavo de Carvalho, né? Eu entendo o Olavo de Carvalho, eu acho ele
Eu já li algumas coisas dele, exatamente para ter mais, assim, eu não consigo entender a reverência que se tem a esse cara, né? Mas, enfim, a questão é no sentido de, nessa tensão envolvendo liberdade de expressão e discursos de ódio, até que ponto esse movimento no platform ele acaba inviabilizando o debate político no sentido de ter uma contradição performativa de acabar impondo aquilo que está criticando. Eu acho que, pelo contrário, professor, ele leva ao debate político porque é uma opinião deles, né, que fica clara que eles estão contra. Então, bota muita gente para pensar por que eles estão contra. Aí vão procurar ler, vão procurar se informar. Eu acho que é importante isso também. Sim, mas a ideia é a gente tentando pensar em geral, assim. Existem circunstâncias que nós podemos perceber, podemos ver à tona de também ver uma extrapolação desses movimentos de não dar plataforma a determinadas pessoas, onde até mesmo isso pode ser configurado contra questões demarcadamente ideológicas que significam um grupo específico de estudantes e talvez não represente a totalidade deles. Deixa eu ver aqui. A Lísia, um discurso pode tomar ele mais atraente para alguns. Aqui a Lísia toca um ponto bem interessante, né? Exatamente, às vezes, onde acaba se tornando um alvoroço em relação a tolher o discurso de alguém, por exemplo, acaba isso trazendo talvez até mais palanque, até mais mídia, da forma como essa pessoa que foi tolhida a palavra, o direito de se expressar, possa vir a utilizar, né? Mas, o senhor, o que Apontando... seria exatamente a plataforma que eles não querem que a pessoa se expresse? Não, seria multiforme, né? Fundamentalmente, onde mais se vê isso seriam eventos acadêmicos, um congresso que foi convidado determinada pessoa para palestrar, né? Um seminário onde um autor, ou um político, ou quem quer que seja, um membro de algum movimento, foi convidado para se colocar, né? A questão é que também eu toco nesse problema, além desses elementos que eu tentei trazer para vocês aqui. Eu entendo o movimento, talvez alguns elementos, quando se criou essa discussão, envolveu muito lá nos Estados Unidos, de retirar a palavra de pessoas vinculadas à Ku Klux Klan, por exemplo, mas em alguns elementos, os critérios que nós vamos definir quando, por exemplo, for se tolher a palavra de alguém que é identificado ideologicamente conosco. Vocês conhecem a Eliane Brum, a jornalista brasileira? Eu acho ela excelente. Eu acho ela uma das melhores jornalistas do Brasil. Eu já vi movimentos de tentarem desconvidar ela para cursos, um curso, inclusive, que eu lecionei junto, exatamente porque se entendeu, os organizadores do curso, que ela tinha uma identificação muito progressista e algo do tipo, enfim, e aí é um sinal ao contrário. Para aquelas pessoas, ela tinha um discurso inflamado, contraproducente, identificado como algo que poderia ser incitador a determinados elementos demarcadamente ideológicos, e me parece absurdo, né? Mas aí eu entendo isso pelo fato de eu ter uma afinidade ideológica com ela e uma compreensão do que ela tem a dizer seja bastante relevante. A questão é isso, se nós argumentativamente entendemos que todos os movimentos eles têm legitimidade porque pressupomos deles uma boa intenção, nós poderíamos estar aí também legitimando algo que envolveria questões que nós não vamos concordar. Um outro exemplo mais assim, que envolve muito o que eu tenho a pensar sobre isso. Vocês sabem quem é o Julian Assange? Lembram-se dele? Quem é Julian Assange? Do Wikileaks? Exato. Julian Assange é o jornalista e hacker australiano, criador da Wikileaks. A Wikileaks é uma agência que tem um site que, de muitos anos para cá, ela entra
em informações confidenciais dos estados e publica na internet. A mais famosa, o mais famoso vazamento da Wikileaks, eu imagino que seja, né, foi quando a Wikileaks conseguiu dados secretos do governo americano em relação à invasão do Iraque, a partir de 2013. Né? Lá em março de 2013, os Estados Unidos invadiu o Iraque sobre a alegação do controle ao terrorismo e tudo mais, alegando que o Iraque estava comprando urânio do país africano Níger. Tem um filme falando que mostra sobre isso também, Jogo de Poder, baita filme mostrando sobre isso, como isso foi orquestrado pelo governo americano, com o New York Times, para contaminar a opinião pública, o Congresso americano aprovar a invasão do Iraque em 2003 até 2011. Tá? Julian Assange, ele publicizou dados, por exemplo, de mortos que os Estados Unidos não divulgado, mas principalmente ele divulgou vocês botarem no Google, vocês vão encontrar uma foto clássica de um soldados americanos armados com metralhadores e sorrindo, com um iraquiano nu, encapuzado e com cachorros em volta, assim. Então eram soldados americanos tirando fotos, ridicularizando suspeitos de terrorismo lá no Iraque. Então, isso foi uma das exposições maiores do Julian Assange. E aí a pergunta que fica, que é interessante, a discussão é: a atuação da Wikileaks, ela se mostra como um movimento democrático ou contra-democrático? E tinha, acho que não tem mais na Netflix, um seriado documental que era de entrevistas chamado Salvados. Alguém já viu? Bem interessante. Era um jornalista espanhol que entrevistava personalidades, assim, desde o filho do Pablo Escobar ao Nicolás Maduro, enfim, e também o Julian Assange. E aí, na entrevista com o Julian Assange, ele pergunta para ele assim: tá, mas vocês publicizam tudo que vocês encontram dos governos? E ele disse: não, tudo aquilo que se entende como que o povo precisa saber em termos democráticos. Aí a pergunta para ele assim: tá, mas quem decide o que é democrático ou não é tu. Né? E ele, pois é, fica nesse impasse. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que eu entendo que o Julian Assange e esses movimentos, assim como envolve o Edward Snowden e todos esses movimentos de hackeamento que têm acontecido mais sistematicamente, que acabam expondo alguns governos, tá? Eu entendo como movimentos interessantes. Eu gosto bastante da Wikileaks. A Wikileaks já divulgou muita coisa interessante, assim como, por exemplo, vazamento de lá. Lembram-se do Panama Paper, lá, daquelas questões envolvendo uma série de pessoas muito famosas que sonegam impostos e têm ilhas fiscais e tudo mais. Eu entendo como algo bastante interessante à primeira vista, principalmente a Wikileaks. O Julian Assange, ele ficou asilado na Embaixada do Equador em Londres de 2012 até 2019, porque então ele alegou que havia um conchavo, porque os Estados Unidos trata ele como um cyberterrorista e ele havia sido acusado de ter cometido crimes sexuais na Suécia. E aí ele pediu asilo ao presidente Rafael Correa, presidente equatoriano na época, que concedeu asilo a ele, alegando que, na verdade, esses crimes sexuais tinham relação com um conchavo da Suécia com os Estados Unidos para ele ser tratado lá como um cyberterrorista. A questão é que existem elementos probatórios de que parece que ele cometeu algum tipo de delito na ordem sexual. Não sei se você sabe, né, pessoal? A Suécia é um dos países de maior violência sexual do mundo. Contraintuitivo para nós, mas por quê? É porque na Suécia é considerado estupro ou violência sexual grave elementos assim que no Brasil não é. Tipo, é muito, muito, muito rigorosa. Então acaba uma incidência da criminalidade sendo muito maior. Sei lá, algum tipo de algo nefasto, por exemplo, sei lá, alguma tentativa à força de conseguir um beijo de uma mulher, coisa que acontece no cenário de casas noturnas, carnaval, coisa assim, na Suécia é estupro. Então ele foi acusado, não me lembro exatamente do que, parece que era ele ter tirado a camisinha durante o ato sexual sem o consentimento da pessoa e foi considerado estuprador. A questão é que existiram vários movimentos de tolher a palavra do Julian Assange alegando isso.
alegando essa questão de crimes sexuais, de uma coisa que ele não foi julgado, não foi condenado. Então, e aí, nesse sentido que eu tenho um outro exemplo, esse da Eliane Brum, que eu comentei com vocês, e do Julian Assange, que eu entendo que, por mais, exatamente também pelo fato de não se ter elementos processuais suficientes para determinar a culpabilidade dele, que eu saiba, movimentos também de tolher a palavra dele, que se enquadrariam nesse no platform. Então, à primeira vista, eu tendo a identificar isso como problemático. Tá? Mas, talvez, em circunstâncias onde envolvesse um exemplo tamanhamente drástico, sei lá, quando se fosse vivo ainda o ex-torturador lá, morto, o coronel Ustra, eu acharia problemático que a PUC fizesse um evento dando palavra a ele. Entenderia perfeitamente o movimento para tirar a expressão dele. Né? Mas, enfim. Então, a minha ideia é que isso teria que ser visto com muito cuidado em circunstâncias para não recairmos numa contradição performativa. Mas aqui é um ponto bem importante, interessante da discussão, por isso que eu trouxe à tona, para a gente pensar que em determinadas circunstâncias, dependendo de quem tem os instrumentos institucionais numa universidade, ou até mesmo dentro do cenário da sociedade civil, mais de televisão, rádio, coisas assim, esses movimentos podem ir contrários a pessoas que nós concordamos e são identificados como discursos de ódio, num sentido que nós não entendemos, ideologicamente falando. Por isso que eu ressalto esse cuidado, certo? Então, indo adiante, nós falamos aqui nos nossos encontros, nossos 2 encontros sobre liberdade de expressão, discurso de ódio, nós estávamos falando aqui sobre liberdade de expressão no contexto das democracias, sobre esses questionamentos ligados à liberdade de expressão, a partir do argumento do paradoxo da tolerância e também desses movimentos no platform, mas nós não tratamos mais essencialmente a respeito do ódio. Tá? E aqui, então, eu gostaria de comentar, a gente entrar numa discussão envolvendo o ódio e as manifestações do ódio, certo? E aí, então, a pesquisa que eu tenho feito, antes de nós chegarmos na parte jurídica, que a parte jurídica vai ser mais naqueles 2 textos que nós vamos analisar, e alguns de vocês vão apresentar, né? 2 textos que vão trazer casos, que vão trazer uma situação mais concreta, que é o último ponto dessa discussão. O primeiro ponto, e eu tentando fazer uma abordagem política, cultural, psicanalítica, para depois cairmos no direito, a gente entender o ódio como um afeto humano. E aqui eu vou me valer da psicanálise, desse psicanalista, grande psicanalista brasileiro, um dos maiores psicanalistas brasileiros, que é o Christian Dunker. Não sei se vocês conhecem ele. Ele tem muitas obras, ele tem um canal muito bom no YouTube também, muito esclarecedor, e muitas obras sobre sofrimento, lógica do condomínio, tudo um autor bastante interessante e bastante didático. Então, primeiramente, aqui, para nós falarmos do ponto de vista da psicanálise, é um ramo da psicologia chamada psicanálise, inventada lá no início do século passado pelo Sigmund Freud, que vai partir de qual elemento, né? O que envolve a psicanálise? Né? A psicanálise é tão interessante. Não sei se algum de vocês faz terapia de matriz psicanalítica, eu faço, acho bastante interessante, que é aquela ideia o Freud ele teve a dimensão de perceber que existem vários elementos que envolvem as nossas tomadas de decisões ou nossa postura diante da vida que escapam à dimensão da nossa racionalidade. Tem muito a ver com as dimensões dos desejos, muito a ver com elementos ligados a traumas, elementos ligados ao que ele inventou, aquilo que ele descobriu, né, que seria o inconsciente. Então, ele vai colocar nesse sentido, ele vai colocar nessa forma sobre a ideia de como ele inventou a psicanálise, né? 2 movimentos fundamentais que ele relata para inventar esse método psicanalítico, né? Que seria, primeiramente, ele disse que ele estava conversando com um amigo dele, médico, o Freud era um médico, né? Que o médico falando para ele que estava comentando sobre uma paciente, a paciente veio falar comigo, falando sobre os sintomas dela, e aí o médico interrompeu ela. Ah, já sei o que é o teu diagnóstico, e ela interrompeu o médico e disse, me deixa falar, eu quero falar. Então, esse é um elemento da ideia de fala, né? De pensar sobre si mesmo a partir da fala. E um outro elemento que o Freud identificou
que seria num livro lá de como se tornar um grande escritor. Um dos passos para se tornar um grande escritor, segundo um livro lá, que eu não me lembro qual, que ele estava comentando, pega o papel, a caneta, e escreve o que der na telha. Livre associação. Livre associação. Então, o método psicanalítico seria isso. O bom psicanalista é aquele que faz boas perguntas, para que faça a pessoa refletir sobre aquilo que não está processado do ponto de vista racional, e, ao falar sobre isso, ela tem um processo de compreensão sobre si mesma. Aquilo que talvez já tenha acontecido com vocês, né? Tá falando consigo mesmo, sozinho, e de repente, nossa, e se dá conta de algo. Então, o terapeuta ele vai fazer essas perguntas. Então, eu admiro muito a psicanálise, acho que é um processo bem interessante de construção, de autoconhecimento e tudo mais. Mas aqui, o que interessa, do que tudo isso que eu estou falando, é que a dimensão psicanalítica vai perceber o ódio também como um afeto humano. E afeto não no sentido coloquial do termo. Afeto naquele sentido que nós temos, eu tenho afeto por aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, uma relação afetuosa. Entendam afeto aqui como um sentimento, como uma afetação, né? Um estado de afetação, que tem relação com outros elementos aqui que o Lacan, o Freud, inventou a psicanálise como uma tentativa de estabelecer uma cura pela fala. Né? Ele é um médico do século passado, toda uma dimensão de cura, e o Lacan, ele vai lá, o psicanalista francês, que desenvolveu a sua continuação das teorias freudianas a partir dos anos 60, fundamentalmente, que vão trazer mais da psicanálise, não como um processo de cura, mas um processo de autoconhecimento, de autocompreensão de si, mas vão lidar com esses elementos do que são afetos primordiais do humano. Todo humano, ele tem aqui, e aqui esse excerto desse trecho aqui, do Christian Dunker, né? Para Lacan, o ódio é um afeto ligado à separação. Ao lado do amor e da ignorância, o ódio é uma das 3 paixões do ser. Então, seria um elemento natural da existência, que seria o ódio, o amor e a ignorância, né? Dentro desses elementos do pathos do ser humano. Né? E aqui, um sentido que está se colocando em termos psicanalíticos, não no ódio como uma coisa necessariamente ruim. E aí, o desenvolvimento das teorias lacanianas sobre o ódio, eles envolvem, por exemplo, quando nós vemos assim na própria construção da subjetividade humana. Quando nós vemos uma criança chorando, querendo afastar alguma coisa que quer dar a ela, né? Sei lá, algum alimento, ou algum brinquedo, alguma coisa assim, é um elemento de separação. Ela está marcando a personalidade, demonstrando o que ela não gosta, certo? Então, nesse sentido, seria um elemento importante da própria construção da subjetividade humana, o ódio como um afeto humano, nesse sentido, certo? Isso é bastante importante porque lá o Freud, num livro clássico chamado O Mal-Estar na Civilização, que ele vai trazer elementos, por exemplo, como a violência como intrínseco do ser humano. A violência tem relação de pulsão com a sexualidade, inclusive. E aí, até um dos elementos que eu acabo me valendo para falar sobre a condição violenta do ser humano, é quando alguém fala assim, um direito mais humano, mais humanizado. Se o ser humano ele é também violência, né? A ideia é quando as pessoas falam uma humanização do direito penal, humanização das coisas, assim, sem criar carga lá, que o Nietzsche diria, demasiadamente humano. O ser humano é violento, o ser humano é aniquilador, por uma questão da própria formação da humanidade como um todo. Mas aqui, então... Oi. Nesse livro é interessante também que se traz como o sofrimento ele é nato da vida, sabe? Que a sociedade ela obrigatoriamente faz a pessoa sofrer para que a culpa seja válvula para fazer com que todo o mecanismo continue em andamento. Né? Essa necessidade de que o humano se sinta triste e em sofrimento para que ele possa produzir. Né? Sim, é isso que ele vai colocar, que dentro da psicanálise ele vai trabalhar, o Freud, com a ideia de que existe um superego, que seria um horizonte etéreo, castrador, que está envolto em elementos culturais, né? A ideia, fundamentalmente, de que
a pessoa tem que dominar os seus prazeres, tolher os seus prazeres, ela não pode... Ela tem um horizonte de dominação que está escrito em algum lugar, não numa legislação especificamente, que é o elemento castrador. As mulheres devem se comportar dessa forma, os chefes de família devem se comportar dessa forma, então no horizonte que transpassa aí o horizonte da racionalidade e do inconsciente. Isso Freud vai dizer. Alguns autores vão inverter essa lógica freudiana hoje em dia, como o psicanalista lá e filósofo Slavoj Žižek vai dizer, que hoje em dia nós temos, ao contrário, o imperativo do gozo. A sociedade nos manda ter prazer o tempo inteiro. Enquanto anteriormente, aquilo que a Elisa colocou, as sociedades, na época que o Freud estava analisando isso, elas tinham uma castração do desejo, uma ideia de repressão sexual e instauração de culpas. Hoje em dia nós temos um imperativo do gozo, né? O imperativo do que eu preciso estar o tempo inteiro numa lógica de demonstração de que eu estou aproveitando todos os momentos da minha vida e publicizando isso nas redes sociais e tudo mais. Ninguém se mostra triste nas redes sociais, coisas desse tipo, né? Mas aqui, então, mas é claro que o ponto é que no primeiro movimento que nós estamos tentando discutir com vocês aqui, é que sim, o ódio é um afeto humano que diz respeito à formação da personalidade, que não é também dentro desses elementos da psicanálise aqui, sem o ódio, por exemplo, a paixão, que é um empuxo a nomear, a dizer, a traduzir a verdade do mal-estar. Sem o ódio não nos separamos, ou seja, sem a separação nós não temos uma dimensão de determinação de identidade, né? Inclusive, a questão, por exemplo, também que alguns psicanalistas vão colocar a Maria Homem, que é uma psicanalista excelente brasileira, tem vários vídeos interessantes, vocês conhecem ela. A Maria Rita Kell também. Vão colocar esse sentido. O ódio, assim, num sentido coloquial, ele é sugerido muitas vezes como o oposto do ódio, sendo o amor, tá? E não é. Aqui, como é colocado, o amor, o ódio e a ignorância seriam os afetos, das paixões dos centrais do ser, né? O que seria o contrário do ódio seria a indiferença, mas a ideia também, que é trabalhar na psicanálise, por exemplo, eu só posso compreender o amor a partir da compreensão do ódio, porque se eu coloco o ódio e o amor como faces opostas da mesma moeda, por exemplo, isso é muito importante para uma relação de filiação, da mãe com o filho. A partir do momento em que, em determinados momentos, ela odeia o seu filho e o filho odeia a mãe, e todo mundo aqui, quem é pai aqui ou mãe, sabe do que eu estou falando. Eu não sou pai, né? Mas já tive experiências nesse sentido. O fato de um filho dizer que odeia a mãe, estar odiando a mãe naquele momento, ou a própria mãe odiar seu filho, não significa que ela não o ama. Então, não pode ser o inverso da mesma moeda. Então, é nesse sentido. Mas é claro, e aqui o nosso ponto começa a ficar, apesar de ser um afeto humano, apesar de ser algo que seja um esforço em vão a aniquilar o ódio como uma condição da psique humana, existem formas patológicas que fazem do ódio um princípio de união em torno do pior. E aqui é o nosso ponto. Junto-me ao outro, solidarizo-me com o outro, com o objetivo maior de odiar um terceiro. E, para tanto, preciso nomear sem ambiguidade quem somos nós e quem são eles. Desta forma, nossas diferenças internas diminuem e nossa projeção do mal para fora torna-se um importante fator de coesão grupal. Então, aqui é um outro ponto. Em que pese o ódio seja um afeto humano, visto lá nas crianças e tal, desenvolvido como uma dimensão que faz parte da construção da psique, da subjetividade, é claro que existem elementos que extrapolam essa dimensão propriamente humana do ódio e entram numa dimensão patológica, aqui que nós vamos analisar de forma mais aprofundada, né? E aqui o elemento que o Christian Dunker está falando, que nós identificamos isso de uma forma relativamente simples, né? É a capacidade que o ódio detém de agregação muito maior do que o amor ou a compaixão, mas muito maior mesmo, principalmente em termos políticos, tá? Nós vivemos um cenário, não só brasileiro, mas talvez na política global, onde um político, seja concorrendo a um cargo, principalmente um político um cargo de executivo, né? Talvez vereadores, senadores, deputados sejam um horizonte um pouco diferenciado, mas prefeito
governador e presidente da República, como é que vocês imaginam que seria um candidato que chegasse dentro de um debate político ou no seu espaço eleitoral e chegasse e disse, olha, pessoal, eu só quero apresentar os meus projetos, eu não vou falar nada da gestão atual e nem das propostas de gestão dos meus outros concorrentes. Eu só vou falar aqui do que eu tenho, o que eu acho que eu vou agregar para a cidade, o estado ou o país, me valendo da ideia de não fazer discursos adjetivadores em relação às propostas dos meus oponentes. Essa pessoa, muito dificilmente, ou para dizer assim, praticamente impossível de ela ser eleita. Exatamente porque a política talvez seja o horizonte onde a gente mais perceba isso. Em que pese no âmbito da ciência política, o primeiro autor a trazer à tona o ódio e a mentira dentro do debate tenha sido Maquiavel, lá no século XVI, nas famosas obras, lá principalmente O Príncipe, a cartilha que ele escreveu, principalmente a Lorenzo de Médici, para no sentido de que o príncipe ele deve propor aí a força, a espada para se manter no poder, porque isso geraria estabilidade à Península Itálica. Então, eu acho muito equivocada a ideia de atribuir um Maquiavel a uma pessoa perversa e tal, mas os discursos sobre política que antecedem ele, lá, Platão, Aristóteles, todos os medievalistas que se valeram de Platão e Aristóteles para se pensar política nunca falaram nesse sentido. Falaram sempre a ideia do bom governante com discursos em prol da polis, em prol do Estado, mas nunca levaram em conta esses elementos da própria construção da política enquanto política quanto tal. Aqui. Que filme é esse, Lísia? É um filme que traz o Bolsonaro como a salvação do Brasil, assim, e aí fala do... É um filme que traz muito ódio, assim, se vocês olharem no trailer, vocês vão ver do que eu tô falando. Interessante, eu botei aqui para eu tentar ver depois. Ele é a nova onda, assim, sabe? Daqui a pouco ele vai estourar. Eu estava vendo agora, recebi, antes de começar o grupo de estudo, recebi num grupo de WhatsApp um movimento que eu não conhecia. Opa, eu abri aqui agora, só um pouquinho. Eu cliquei aqui e começou o trailer. Depois eu vejo. Não, me atrapalhei todo aqui. Ah, Jesus. Eu abri várias janelas aqui. Não sei se vocês estavam ouvindo. Onde é que tá? Me atrapalhei todo aqui, pessoal. Só um pouquinho. Onde é que estamos? Espera aí. Deixa eu catar novamente. Pronto, depois eu vejo o trailer. Mas, então, evidentemente, isso se coloca... A discussão sobre o ódio na política, que nós vamos tentar discutir também, se coloca como um fator seminal, né? E isso nós vemos cotidianamente isso acontecer quando, por exemplo, em grupos de amigos, alguém fala coisas simples, né? Ah, eu odeio palmito. Eu, por exemplo, no meu caso, eu odeio palmito mesmo, acho palmito... Mas aí a gente vê alguém assim, eu também odeio. E aí vem, cumprimenta a pessoa. Mas agora, então, isso, eu como professor vejo isso muito acontecer também. No semestre, começa o semestre, está todo mundo ali meio que se conhecendo, tem uma divisão na turma ali, muitas vezes no contexto presencial, né? De contextos ligados a diferentes classes sociais, enfim, a pessoas que têm mais poder aquisitivo, menos poder aquisitivo, enfim. Mas aí, quando temos uma prova onde muitas pessoas vão mal, aí a captação do ódio contra o professor acontece. Então, isso são experiências bastante fáceis de a gente entender. Indo adiante aqui, para nós não ficarmos só nesse ponto da questão da psicanálise, aqui a discussão
Evidentemente que, num cenário envolvendo as patologias sobre o ódio, dentro da história hegemônica ocidental, evidentemente que as narrativas envolvem, claro, que quem sofre mais ódio, exatamente ao longo de uma tentativa analítica da trajetória do mundo ocidental, é um determinado grupo de pessoas. Então, uma diferença do humano da história hegemônica para o humano resto da história. Tá? E aqui, quando eu discuto lá direitos humanos, então envolve essa questão, que eu acho bastante importante também aqui no nosso grupo de direitos humanos. Sempre quando eu escrevi isso no meu último livro também, e trago isso à tona na disciplina de direitos humanos, e direito constitucional, em alguma medida, porque quando nós tentamos conceituar o que são direitos humanos, nós nos deparamos na internet, no Google, quando botamos essa pergunta, ou quando vemos, em geral, os livros respondendo a pergunta o que são direitos humanos, a resposta é qual é a resposta? Né? Direitos humanos são aqueles direitos inerentes à condição humana, todos os humanos detêm pela sua condição humana, envolvendo a dignidade da pessoa humana, que são aí, num ponto de vista mais jurídico, estabelecidos nos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, sem distinção de raça, cor, credo, enfim, orientação sexual e tudo mais. Vocês já ouviram essa definição. Essa definição não é que ela esteja errada, essa definição não toca quem precisa ser tocado. Porque, ao mesmo tempo, nós vamos ver pessoas lá falando de direitos humanos para humanos direitos, vamos falar que direitos humanos é coisa de pobre, direitos humanos é coisa da ideologia da esquerda, direitos humanos, enfim, vocês sabem disso, então. E aí, a ideia que me parece mais aprofundada de problematizarmos essa discussão é que, antes da pergunta o que são direitos humanos, existe uma pergunta anterior, que demanda uma atenção e um gatilho maior de imersão nessa discussão, que é, antes de perguntarmos o que são direitos humanos, é o que é o ser humano. E, ao analisarmos a história hegemônica ocidental, protagonizou no centro do palco um modelo de ser humano específico. Quem é o ser humano hegemônico, né? Ou da história hegemônica? É o homem branco, proprietário, europeu, judaico-cristão, heterossexual e nacional. Né? Então, esse ser humano hegemônico, da história hegemônica, ele ocupa o centro do palco. Quem é o ser humano resto da história? Eu gosto dessa terminologia do Walter Benjamin, filósofo da Escola de Frankfurt, alemão, que vai trazer essa ideia dos restos da história seriam aqueles que não estão na versão contada pelo vencedor. Que seriam quem esteve na periferia da humanidade, mulheres, negros, índios, pobres, pessoas de religião contra-hegemônica, como, por exemplo, primordialmente, religiões de matriz africana, e também os estrangeiros. Meu ponto mais é a discussão sobre migrações estrangeiras, então foco mais para esse lado, mas envolve aí essa dimensão de que, nesse excerto aqui que o Walter Benjamin traz, a natureza dessas tristezas se tornará mais clara se nos perguntarmos com quem o investigador historicista estabelece uma relação de empatia. Ao estudarmos a história, nós estudamos a história a partir da versão dos vencedores, nós sabemos. Então, evidentemente, no nosso trabalho aqui de discussão sobre o ódio, no mundo ocidental, nós vamos tentar perceber que esse ódio ele se endereçou nessa matriz patológica, não nessa dimensão propriamente humana, como um afeto humano natural, como diz o Dunker, como diria lá o Freud, o Lacan. Evidentemente, nós vamos ver mais esses horizontes de ódio alinhados a determinados grupos. E aqui eu tento separar a discussão, o nosso debate sobre o ódio, no ódio como um afeto dentro da dimensão humana, nesse nível patológico de discussão sobre o ódio, no ódio como um afeto cultural e no ódio como um afeto político. Semana que vem nós vamos entrar mais no ódio como um afeto político, com muitos elementos para nós tratarmos. Mas aqui, dentro da dimensão, é claro que a política é fruto também da cultura. Né? Política é uma invenção humana, uma invenção cultural. Mas eu trago uma divisão entre manifestações de ódio como um afeto cultural e manifestações do ódio como um afeto político de uma maneira mais estrita para fins didáticos. Né? Aqui, mais uma vez, Walter Benjamin. Nunca houve um movimento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Né?
Então, essa ideia, ele vai trazer isso lá nas 18 teses sobre o conceito de história, famosas 18 teses, onde ele vai falar sobre estado de exceção, ele vai falar sobre uma série de elementos importantes, provocativos, sobre discussões contemporâneas, né? Mesmo ele sendo um filósofo já tendo escrito nos anos 30, 40 a sua produção maior, do século passado. Então ele vai dizer isso, a atribuição da cultura como um elemento ligado à violência, né? Muitas vezes alinhadas à violência. Quando se fala no sentido progressista da imagem, nós estamos cada vez mais evoluídos, essa ideia linear progressista da cultura, ele vai chamar atenção para isso. Exatamente num contexto que ele está escrevendo isso, é um contexto já de fascismo e nazismo se implementando no contexto europeu, e ele vai dizer, e nós podemos analisar isso, que a maior exemplo de manifestação da nossa capacidade de destruição do ser humano foi fundamentalmente a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é o maior exemplo que nós temos da nossa capacidade humana de produzir violência a outrem, né? Isso quem vai dizer também lá o sociólogo o Zygmunt Bauman, ele vai trabalhar num livro chamado Modernidade e Holocausto, dizer exatamente que o fascismo e o nazismo, eles não são experiências isoladas da história, né, que aconteceram em virtude de sujeitos doentes como Mussolini, Hitler, Stalin, ter conseguido manipular as massas daquela forma por eles se tratarem de pessoas malignas nesse sentido, né? Pessoas que têm uma essência ruim, má, por excelência. Ele vai trabalhar o Freud, o Bauman, e também é ancorado nessa ideia que o Walter Benjamin vai tentar discutir aqui, da ideia de que o nazismo e o fascismo, por exemplo, eles são produtos culturais, eles são produtos de uma racionalidade que foi se desenvolvendo e chegou ao cume maior com a Segunda Guerra Mundial, a aniquilação de pessoas, que nós vamos discutir também na semana que vem, na parte mais política, né? Aqui nós podemos ver, aqui a tentativa de ilustrar a discussão é que, por exemplo, nós podemos ver elementos que podem ser associados ao ódio nas Sagradas Escrituras, inclusive, né? Os famosos pecados capitais, 7 pecados capitais, o pecado da inveja, o pecado da ira. Claro que os pecados capitais, eles são uma construção cristã de alguns 5, 6 séculos depois do Novo Testamento, né? Não está presente lá no estabelecido o que venham a ser aquilo que foi definido como 7 pecados capitais. Mas a ideia interessante de se pensar aqui, eu gosto muito da religião, acho fundamental estudar religião, mesmo que eu não seja religioso, porque é a partir da religião que nós entendemos muito da cultura ocidental, né? E também estudar elementos do islamismo, mas enfim, aqui a discussão envolvendo que até mesmo em manifestações culturais nós podemos perceber dentro do judaico-cristianismo manifestações que podem ser associadas ao ódio, né? No Antigo Testamento, para quem já leu, né, eu estava escrevendo sobre religião um tempo atrás, um livro que eu quero voltar a ativar essa ideia, tentar discutir coisas assim filosóficas numa questão mais aberta, não um livro necessariamente para iniciados na filosofia, como eu já tenho, né? Mas assim, tentando dialogar com o público maior, conversando sobre religião. Eu reli todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento há alguns anos atrás, mas no Antigo Testamento nós vimos várias manifestações que pode ser considerado como um ódio divino, evidentemente, né? Quando se contrariou os interesses de Deus, Deus foi lá e mandou dilúvio, mandou peste, Deus mandou lá como prova de amor, de lealdade, um pai matar, sacrificar um filho, né? Então, nós temos muitos elementos assim que são considerados, nós podemos ver aí, no Antigo Testamento, um Deus muito rancoroso, né, em relação àqueles que se contrariam as suas vontades. É claro que também que o Antigo Testamento ele tem uma dimensão muito mais misteriosa. O judaísmo, eu acho ele muito mais interessante do que até a análise do cristianismo, porque todos os grandes personagens do judaísmo, inclusive Deus, são pecadores, né? Nesse sentido, Adão e Eva, o fruto da sabedoria, são expulsos do paraíso, Abraão abandonou um dos seus filhos, o próprio rei Davi
né, que se entende na tradição judaico-cristã como a descendência de Jesus de Nazaré, do rei Davi e Golias, né? O rei Davi, que, enfim, se construiu como o grande rei dos judeus, mas também cobiçou mulher de um soldado lá, e influenciando na própria morte desse soldado para ficar com a mulher dele. Então, todos os grandes personagens são pecadores. No Novo Testamento, nós podemos perceber um elemento especificamente ligado à ira divina, que estão nos 4 evangelhos canônicos, né? João, Marcos, Mateus e Lucas. Um dos pontos em comum, talvez o único ponto em comum que estão nos 4 evangelhos canônicos, é a investida de Jesus no templo de Jerusalém, destruindo ali as banquetas onde estavam aquelas pessoas usando o templo para uma questão comercial, né? A partir de empréstimos, a partir de vendas de produtos. Então o que está presente lá é Jesus entrando no templo e destruindo aqueles elementos, aquelas circunstâncias ali envolvendo elementos mercantis que para eles estavam totalmente fora dos elementos ligados aos interesses divinos. Né? Então aqui um exemplo que nós podemos ver dentro dessa questão da ira divina, ou até mesmo da ideia dos 7 pecados capitais, que tem uma associação com ódio, né? A ideia de ira é muito visível para nós. A inveja é um pecado silencioso, né? Inveja não é cobiçar o que o outro tem, né? Isso seria cobiça, né? A inveja seria se sentir mal com a felicidade do outro. É um pecado silencioso porque todo mundo, em alguma medida, já sentiu isso, né? E aí o mundo contemporâneo, hoje em dia, tenta trazer alguns elementos que são considerados como pecados, como virtudes, né? A própria ideia racista de chamar de inveja branca. A inveja branca eu tenho, aí eu fico feliz por a pessoa fez uma viagem, é uma demonstração racista da linguagem, né? A inveja branca, a inveja negra seria uma coisa ruim e a branca boa. Então, nesse sentido, se coloca alguns elementos ligados, por exemplo, a cobiça, a pessoa que é muito avarenta, né? Que quer muito dinheiro, gosta muito de dinheiro, hoje em dia é visto como ambicioso, né? A pessoa que é preguiçosa, por exemplo, é vista como uma virtude no sentido, pode ser vista como uma virtude no sentido de aproveitar o dia, enfim, mas não vem ao caso tantos elementos aqui ligados a isso, mas só para ver como manifestação cultural nós podemos ver, tanto nas religiões mais consagradas no âmbito ocidental, elementos ligados ao ódio. Para ficarmos por aqui, falarmos sobre essa questão ligada, e vamos, para não passar muito do nosso tempo, né, mas aqui um elemento ligado, evidentemente, ao ódio como afeto cultural numa dimensão racial, superioridade racial e a arqueologia do racismo. Vocês conhecem esse cara aqui chamado Arthur de Gobineau, um teórico do século XIX, que é considerado um dos pais do racismo, né? E as ideias que ele difundiu no século XIX foram difundidas e que fundamentou muitos elementos ligados a experiências nazistas e fascistas e tudo mais. Mas esse camarada aí, o Arthur de Gobineau, ele entendia que a civilização humana, né, a humanidade, ela se desvirtuou, passou a demonstrar elementos de falência, de fragilidade, a partir do momento em que as raças foram começar a se misturar. Então, quanto mais misturado uma raça, quanto mais miscigenado um povo pior ele seria, em sentidos de menos inteligente, em sentido de menos capacitado, de mais propenso ao cometimento de crimes. Isso é tão forte que essa ideia aqui, nesse trecho que eu separei aqui, todos os que se sentiam orgulhosos da sua linhagem e ascendência recusavam-se a misturar-se com o vulgo, né? Essas ideias de que a mistura, a miscigenação, e também aquelas, principalmente, é claro que a mistura envolve fundamentalmente a raça considerada branca com a raça considerada negra, e aí seria a falência da civilização mundial. E isso foi tão impactante, por mais tosco que possa parecer para nós aqui, claro, para nós aqui que estamos no grupo de direitos humanos, evidentemente nós sabemos que estão perto de nós pessoas que concordariam com o Gobineau até hoje, né? Mas, por exemplo, em termos teóricos e em termos científicos, essas ideias dele foram utilizadas, inclusive, por um dos pioneiros da criminologia brasileira, chamado Nina Rodrigues, um médico chamado Nina Rodrigues,
vocês aqui, quem já teve criminologia, vai passar alguma ideia por ele. O Rodrigues criou, dentro da difusão das análises criminológicas, a partir da criminologia positivista, lá Ferri, Garofalo, Lombroso, a ideia de um criminoso nato, se poderia ver pelas articulações da mandíbula, do tamanho do nariz, das orelhas e tal, mas o ato criminol ele vai colocar no sentido de, por exemplo, a população negra não tinha capacidade, pelo fato de serem negros, de terem um juízo moral na mesma medida que os brancos. Então, era no sentido de que eles teriam uma certa inimputabilidade penal, eles teriam, assim, teria que se relativizar a análise sobre o cometimento de crimes por parte da população negra, porque eles não teriam capacidade de discernir o que seria o certo do errado. Então, a gente vê, evidentemente, é claro, que até hoje, né, essas ideias de miscigenação e essas ideias de trazer à tona a miscigenação como um problema e a raça negra como a pessoas que têm uma origem africana, né, uma menor capacidade, e também outros elementos ligados a essa dimensão cultural que se vê por aí, e eu já vi isso em palestras, inclusive, não faz muito tempo atrás, né? Palestras no sentido de dizer assim, todas as culturas que permaneceram ativas no mundo, elas permaneceram exatamente porque elas demonstraram qualidade. Então, nós temos, por exemplo, lá no mundo europeu, muito se fala também da cultura lá, dos ingleses e tal, todos o cristianismo, todos os elementos que vão sugerir que o cristianismo tem mais de 2000 anos e permaneceu no espaço exatamente porque é concreto, é robusto, é forte e a ponto das pessoas aderirem a ele, num sentido depreciativo daquelas culturas que foram se despedaçando ao longo da história, mas sem dar conta também do quanto elementos aniquilatórios fizeram, com violência expressa, fizeram com que essas culturas fossem aniquiladas, né? Ou diminuídas, ou não ter a prosperidade tal qual temos aí um judaico-cristianismo, um islamismo para nós pensarmos. Então, isso está por trás, evidentemente, um discurso por trás de uma dimensão, de uma ideia religiosa e de uma difusão cultural, também elementos ligados a um preconceito racial, cultural, social, muito flagrantes nesse tipo de análise, né? Certo? Então, por hoje, eu vou deixar algum espacinho aqui, nós já passamos nosso tempo, algum espacinho para vocês comentarem alguma coisa, quiserem, algo não ficou talvez tão claro, para nós, na semana que vem, nós vamos entrar dentro dessa dimensão cultural, falar um pouco também sobre essa questão ligada à orientação sexual. Algum comentário, pessoal, que queiram trazer? Não? Ô, professor, Oi. eu queria ver se o senhor teria um minuto para... Eu estou fazendo um TCC no sentido da liberdade de expressão. Ah, sim, Gostaria tem o Zeca, né? Isso. Gostaria de ouvir a opinião do senhor. Podemos, sim. Uhum. Oi, Maria Vitória. O link do último encontro está lá na minha página do Facebook. É o Facebook do YouTube. Eu não mandei por e-mail para vocês, porque aqui do nosso grupo eu deixo público, né? Tanto o semestre passado quanto esse. Então, só procurar lá o meu canal do YouTube, e vai estar o encontro passado e o primeiro encontro também, onde nós mais falamos sobre o semestre e tudo mais, tá? Assim como esse aqui também, em seguida, eu vou subir para lá. Certo? Então tá, pessoal. Deixa eu ver aqui. O medo também como uma promoção de um discurso para defender algo, a ideia de bem e mal, a fabricação de inimigo vai de encontro à mesma questão do discurso de ódio, certo, sem dúvida. Exatamente, nós vamos ver isso mais alinhado lá quando nós falarmos do ódio como um afeto político, e aí a construção de um inimigo é fundamental dentro da política, né? Lá, desde o Aristóteles vai dizer que a política é uma questão de definir quem é, separar o amigo do inimigo. E depois, lá no século XX, o Carl Schmitt também vai se valer dessa ideia do amigo-inimigo, e nós vamos potencializar, evidentemente, no século XX, de forma mais intensa, tá? Com os discursos nazifascistas, stalinistas, e também agora num modelo contemporâneo,
a política contemporânea lá dos últimos 10 anos para cá, isso tem que ficar cada vez mais, né? Isso nós vamos falar mais semana que vem, certo? Então é isso aí, pessoal. Eu vou deixar aqui, nos vemos semana que vem, eu vou ficar aqui com o Pedro para conversar com ele. Vou parar de gravar aqui já. Tchau, tchau.